Hoje eu quero fazer uma reflexão com todos vocês. Mais cedo eu repostei um vídeo de um professor que foi atacado a facadas em São Paulo. Nessa mesma semana, uma outra professora levou diversos socos de um outro aluno. E a gente analisando, nas últimas semanas, outros casos vêm à tona. A professora que teria sido envenenada por alunos, o outro professor que arremessaram o ventilador nele e por aí vai. Toda semana uma história nova, né? Até pelo próprio Discord tem um desafio agora que é para poder vandalizar e fazer bullying com o professor. E pensando nisso, eu lembro muito que a gente não pode negar nem fechar os olhos que a educação não são apenas os discursos prontos que você aprende dentro dos muros da sua universidade ou da sua faculdade, Filósofos como Bourdieu, como Foucault, eles mesmos dissertaram sobre como cada instituição tem o seu modo de ver o mundo, tem a sua própria linguagem. O dever de cada instituição é separar até esse mundo do outro, Então, por isso que as grades, as portas, os isolamentos, a estética das janelas e outros detalhes estruturais, e arquitetônicos aí dessas instituições são feitos da forma que são feitos, Pensando nisso, para a gente não ficar alienado pensando que você só com saber do que você tem da fórmula de Bhaskara ou algum discurso ou algum fato histórico você vai conseguir dar aula. A gente precisa entender que o problema ele é mais a fundo. Claro que a escola não é lugar para a gente ser pai de ninguém. Somos professores, educadores. A gente transmite um certo conhecimento, um conhecimento pontual de certa área para esses alunos, Educação vem de casa. Claro que a gente sabe que a cultura, ela molda os nossos cidadãos também, O que a pessoa consome, o ambiente que ela vive, um ambiente mais violento, um ambiente mais calmo, as oportunidades, o que a pessoa consome de entretenimento, A vivência que a pessoa tem com a família, com os pais e com os avós, seja lá quem for, forma esse cidadão também. Só que é inegável, e hoje eu vou trazer até uma sugestão de um filme, é inegável que algumas posturas éticas dentro da sala de aula devem ser debatidas, Fora do país, fora do Brasil, outras escolas, têm essas práticas de bons modos, por exemplo, é no Japão. E no Japão, os próprios alunos faxinam a sala, limpam a sala, preparam a própria comida, sabe? Crianças, Então a gente não pode ter isso, criança pequena, tem que brincar, tem que se divertir, claro. Mas quanto mais cedo essa criança souber a importância da responsabilidade, saber ter empatia com o outro, vai ser um cidadão muito melhor, para poder contribuir com a nossa sociedade, que é para isso que a sociedade ela investe na educação, em curso de formação, para que a gente devolva isso um dia, Não é para o conhecimento ficar acumulado. E a minha indicação de filme hoje vem nessa problemática, de todos esses acontecimentos aí que tem acontecido, especificamente o Brasil, ele sempre está em último no ranking de educação. É bonito a gente falar, fazer discurso, mas os fatos não mentem, os dados não mentem, E quem vive na pele isso, quem sente isso, quem vê isso, quem veio de bairros assim, que é o meu caso, a gente sabe que a educação não avançou tanto assim. Pode ter avançado em muitos pontos, mas tem muita para poder melhorar. E questão de ética e postura não exige cofres públicos, não exige nada de mirabolante, de partido A, partido B, esquerda, direita, Exige posicionamento, exige querer, exige postura de nós, educadores, quando a gente insere, uma criança, um adolescente aí nas instituições, Porque a ética, ela prevê isso, Se você vai para o McDonald's para comer um lanche, é ético você comer um hambúrguer com a mão, Essa seria a ética de comer um hambúrguer. Se você está num restaurante fino, você não vai de chinelo, Então, todo mundo
se a gente gosta ou não, whatever, mas todo mundo gira em torno desse princípio ético. E as escolas não. As escolas, cada escola, né, tem as suas normas de conduta, e mesmo se não tiver, os alunos burlam isso. E por quê? A gente vai mudar toda a cultura de uma só vez? Não vai. A gente vai mudar toda a educação que essa pessoa recebe dos pais e tirar a pessoa da favela? Não, a gente não vai. Tá? As coisas, elas são construídas com o tempo, e, enfim, existem muitos fatores políticos, sociais, econômicos, aquelas minorias que são sempre desfavorecidas também. Então, assim, tem muita coisa aí. Não é discurso, ai meu Deus, a meritocracia funciona e quem quer aprende, não. A gente, pelo menos, como papel de educador, o que tiver ao nosso alcance, eu acho que pode ser aproveitado. A criança ou adolescente passa pelo menos 1/3 do seu dia nas escolas. Então a gente, mesmo que não é o poder de mudar tudo e salvar o mundo, né, de ser o salvador, a gente consegue interferir de alguma forma positiva na educação dessas crianças. Por isso eu vou indicar hoje o filme Ao Mestre com Carinho, né, um filme antigo, se não me engano, de 1968 ou 69, e ele fala exatamente sobre isso. Um professor substituto foi chamado para lecionar num bairro periférico, um bairro pobre, né, onde, pelo menos no Brasil, as escolas municipais estão bastante situadas em bairros, a estrutura, isso se agrava muito em regiões do Rio, do Nordeste, enfim. Eu não vou detalhar aqui, mas vocês sabem bem. E esse professor é chamado, né, para poder, ali o terceiro ano, vamos chamar que é o terceiro ano do ensino médio, né, as pessoas vão sair dali e vão prestar vestibular ou vão trabalhar, enfim. E gira em torno disso, né, esse professor tentando trabalhar, tentando incentivar os alunos e alertando-os, né, que eles vão ser adultos em breve. Então, a lei que te protegia, porque você tem menos de 18 anos e você esfaqueia o professor porque quer e não vai acontecer nada contigo, né, não vale mais. Ser adulto é um outro peso. Então o filme ele tem essa temática, é muito interessante, é um filme que vale a pena, tá? Eu vou deixar um trecho aqui depois, deve estar passando aqui em cima também. E o mestre, com carinho, ele aborda isso. Então o professor tenta dar aula de matemática, só que tanto os meninos quanto as meninas são indisciplinadas, das suas formas singulares ali, cada um tem uma característica. E então que o professor fala, poxa, não vai adiantar nada eu dar aula de matemática, eu dar aula de filosofia ou de qualquer matéria, porque simplesmente não deixam eu dar aula. Eu preciso pegar um princípio que era para ensinar lá quando esse menino era criança, que é o princípio da educação. O que é, né, ser um adulto? Qual que é a responsabilidade ética que é ser um adulto? Né? Lembra que é um filme de 1968, tá, gente? Qual que é a responsabilidade ética que a sociedade espera de mim como profissional de tal área, como mulher ou homem de tal área? Porque mesmo, né, que você, não, mas não quero ser assim, a sociedade espera. Né? Infelizmente, a sociedade é podre. Ela rotula, empresa escolhe a dedo, por personalidade, por padrão de beleza, por várias coisas. Né? Então, o quanto que você está preparado mentalmente para poder enfrentar esses desafios reais? Então, o professor, ele separa, né, esse último ano letivo, e basicamente ele só começa a dar aulas específicas após ensinar etiqueta, educação e boa conduta para esses meninos, né? Forma simples, fala, não, você está falando, você está querendo alienar a ideologia, a forma de ser, você está querendo que todo mundo seja igual, não sei o que, eu lembrei da música do Pink Floyd, onde todo mundo é igual. Não estou falando isso, estou falando questões básicas, né? Por favor, bom dia, e levantar a mão. Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha, coisa simples, coisa que qualquer pessoa consegue fazer, entendeu? Isso é o mínimo, né? Para a gente poder ter um trabalho decente. A gente esqueceu quem que é o professor. A gente esqueceu que o professor é aquele que forma os futuros engenheiros, médicos, é aquele que impacta a sua vida e que impacte de forma positiva. Mas você precisa de abrir espaço para isso. Tudo que você faz,
as coisas só dão se a outra pessoa estiver predisposta a receber aquilo que você dá. Eu posso te dar conselho, posso te dar um presente. Você pode falar, não, eu não quero esse presente, pode jogar fora o presente, que é o que está acontecendo hoje. Os professores tentam, né? Os alunos não estão preocupados com isso. Claro, tem todo um viés, tem toda uma profundidade emocional, econômica e não tratada, tem toda uma questão subjetiva em volta, né? O ser humano, ele é subjetivo, ele é esse ser a ser trabalhado, né? Ele é esse ser ontológico, como a gente chama na filosofia, que está no mundo, né? E descobrindo, e aprendendo, e aperfeiçoando. Então, esse é um debate que eu trouxe hoje. Assistam o filme, pensem bastante nisso, porque os casos estão se agravando a cada dia mais. Então, professores, lembrem quem são. Estudantes, né, respeitem a posição privilegiada que vocês